Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre livros dos países que já venceram a Copa do Mundo. Eu pensei muito em como eu faria esse vídeo, porque era um vídeo que eu estava interessado em fazer, que eu gostaria de fazer para a Copa, alguma coisa assim temática. E eu ainda tenho uma outra ideia de vídeo, que seria um livro para cada um dos países convocados para a Copa desse ano. Só que assim, eu dei uma olhada na lista e tem um monte de países que eu não tenho ideia do que colocar, porque são países que eu não conheço e tudo mais. Acho que seria uma boa oportunidade, inclusive, para poder fazer uma listagem. E se vocês tiverem interesse, me deixem aqui nos comentários que eu ainda posso tentar fazer uma lista dessas. No entanto, para o vídeo de hoje eu trouxe 2 livros para cada um dos países que já venceram a Copa do Mundo, o que não foram muitos. Nesses quase 100 anos de Copa do Mundo, a gente só tem 8 países que venceram. O Brasil é o maior campeão, inclusive já estou aqui com a minha camisa da Copa e estou bastante animado para essa Copa. Vamos ver se esse ano a gente consegue um resultado melhor e quem sabe, né, esse ano a gente consegue o Hexa. A chance sempre existe, quem sabe esse ano vem, não sei se vai ser, mas seria muito legal se acontecesse, porque já tem uns bons anos que o Brasil não ganha uma Copa e, na verdade, eu mesmo nunca assisti uma Copa do Mundo que o Brasil ganhou. Quando o Brasil ganhou pela última vez eu era muito pequenininho, assim, eu tinha tipo 2, 3 anos. Então, não lembro de nada, mas eu acho que esse ano, quem sabe, a gente consegue um resultado melhor. Eu separei, então, para essa lista 2 livros de cada país que já venceu a Copa. Eu tinha pensado em colocar só um, mas eu acho que uma lista com 2 livros para cada país vai ser interessante. Não é uma lista de sugestões, porque eu nunca li esses livros, então não estou indicando eles. No entanto, são livros que eu dei uma olhada e me parecem interessantes. Alguns deles são de vencedores do Nobel, outros são de autores um bocado conhecidos. A maioria deles são livros não tão grandes e muitos deles, ou quase a maioria, são ou da Companhia das Letras ou da Record. Então são 2 das editoras que eu mais consegui encontrar livros que me interessassem. Eu vou estar deixando aqui embaixo o link de todos esses livros e se vocês forem comprar qualquer um deles ou qualquer outra coisa que a Amazon venda ou qualquer outro livro, não esqueçam de usar meu link. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão. Se vocês tiverem outras sugestões, inclusive de livros para esses países, por favor deixem aqui nos comentários. Talvez algumas dessas sugestões que eu vou estar trazendo sejam livros um bocado conhecidos e vocês tenham outras sugestões que pareçam mais interessantes ou de outros livros menos conhecidos que a gente poderia estar conversando aqui no canal. Espero que a gente consiga ter essa troca. Os países que já venceram a Copa do Mundo, então, são os seguintes: Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, Uruguai, França, Inglaterra e Espanha. E quem ganhou pela última vez foi a Argentina, né, na Copa de 2022 no Catar. Esse ano, vamos ver o que acontece, né? Quem sabe a gente consegue expandir e se torna em 9 países vencedores da Copa do Mundo, ou se vamos repetir algum desses aqui que já ganhou. Obviamente a Itália não tem como, porque não está indo para a Copa desse ano, mas os demais países todos estão na Copa desse ano e quem sabe o Brasil tem chance. Eu vou começar com os países europeus e o último país vai ser o Brasil, então a gente vai fazendo nessa ordem e eu vou deixar aqui a capa de todos os livros. Espero que a gente tenha uma conversa interessante sobre esses livros. O primeiro país que eu selecionei é a Alemanha, com O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. O livro ele é publicado pela Record, tem 252 páginas e o autor venceu o Nobel de Literatura em 1946. O Lobo da Estepe conta a história de Harry, um homem de 50 anos que acredita que sua integridade depende da vida solitária que leva em meio às palavras de Goethe e às partituras de Mozart. Um intelectual tentando equilibrar-se à beira do abismo dos problemas sociais individuais, ante os quais sua personalidade se torna cada vez mais ambivalente e, por fim, estilhaçada. A primeira parte do livro é o pesadelo do lobo Heller, sua depressão e sua incapacidade de se comunicar que está na base da crueldade e da destruição. Na segunda, o lobo se humaniza através da entrada em cena de Hermínia, que tenta reaproximá-lo do mundo, no caso uma comunidade simplória, com salas de baile poeirentas e bares pobres. O Lobo da Estepe foi escrito quando Hesse tinha 50 anos, como seu personagem estava profundamente influenciado pela psicanálise e é considerada pela crítica como a obra-prima do autor. Eu nunca li nada desse autor, nem do autor seguinte, mas já ouvi falar desse livro e muitas pessoas falam bem. Eu não sei como é que seria a linguagem desse livro, se seria muito difícil, mas me parece um livro interessante. E depois eu coloquei os Brudenbuch, Decadência de uma Família, do Thomas Mann. Ele é publicado pela Companhia das Letras, tem 712 páginas e o Thomas Mann recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1929. Primeiro romance de Mann, publicado em 1901, este livro monumental acompanha a saga dos Brudenbuch, uma família de comerciantes abastada do norte da Alemanha. 4 gerações são retratadas na crônica familiar, inspirada na linhagem do próprio escritor e situada numa cidade com todas as características de Lübeck, a terra natal dos Mann.
Com personagens vívidos, diálogos brilhantes e elevada riqueza de detalhes, o autor lançou um olhar preciso sobre a vida da burguesia alemã, entre nascimentos e funerais, casamentos e separações, desentendimentos e rivalidades, sucessos e fracassos. Esses acontecimentos sucedem-se ao longo dos anos, mas à medida que os Buddenbrook sucumbem à sedução da modernidade, o declínio moral e financeiro parece estabelecido. O leitor contemporâneo encontra intactos o frescor e o fascínio deste que é considerado um dos principais romances do século XX. Esse autor tem alguns livros famosos, inclusive esse aqui e A Montanha Mágica. Esse aqui me pareceu um pouco mais interessante, eu nunca li também nada do Thomas Mann, então não sei se esse aqui seria uma boa porta de entrada. Um livro um bocado grande, mas me pareceu interessante e já ouvi falar muito bem dele, e como eu falei, ele ganhou o Nobel em 1929. Continuando, vamos para a França, com O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Esse eu tenho aqui em casa, ele é publicado na edição que eu tenho, pela Clássicos Zahar, e nessa edição ele tem 496 páginas. O que fala aqui sobre ele é o seguinte: na Paris do século XV, a cigana Esmeralda dança em frente à Catedral de Notre Dame. Ao redor da jovem e da igreja dançam outros personagens inesquecíveis. Com uma trama arrebatadora que tem a cidade de Paris como bem mais do que um mero pano de fundo, Victor Hugo criou um dos grandes clássicos do romantismo francês, de leitura irresistível. Eu sei que muitas pessoas falam que nesse livro, em outras obras do Victor Hugo, ele faz, assim, longas digressões sobre os esgotos de Paris e coisas assim do tipo, que podem ser menos interessantes, mas eu tenho bastante vontade de ler alguma coisa desse autor faz bastante tempo. Eu ainda não li nenhum livro dele. Eu gostaria muito de ler Os Miseráveis e também de assistir a peça e o filme, mas eu ainda não assisti nenhuma das adaptações e não li o livro. E eu acho que O Corcunda de Notre Dame pode ser uma porta de entrada mais fácil, talvez, para o autor, porque é um livro um pouco mais curto. Os Miseráveis, eu acho que tem umas 1.500 páginas, uma coisa assim. Faz algum tempo que eu tenho essa edição do Corcunda de Notre Dame, é uma edição muito bonita, muito caprichada, da Clássicos Zahar. E nesse caso dessa edição, ela também tem comentários, eu acho que ela tem um prefácio e um pós-fácio, uma coisa assim, mas eu sei que ela tem notas e tudo mais, e é uma edição que pode ajudar um pouco, porque é um livro que já tem alguns anos. E que eu sei que inicialmente o autor, eu não sei se ele chegou a publicar com esse nome, mas eu acho que ele chegou a publicar como Notre Dame de Paris, porque o livro é muito mais sobre a catedral do que sobre o Corcunda. Me parece um livro bastante interessante e eu gostaria de ler em algum futuro breve. E depois eu coloquei um do Camus, que é O Estrangeiro, nesse caso publicado pela Record, tem 128 páginas, e esse autor também recebeu o Nobel. Recebeu em 1957. Nunca li nada do autor, mas eu tenho um livro dele que é uma espécie de diários sobre uma viagem que ele fez pelo continente americano durante uma época que acho que ele estava divulgando alguns trabalhos dele. E eu tenho bastante interesse em ler esse livro, comprei tem pouquíssimo tempo, depois eu posso até trazer aqui para o canal para mostrar para vocês, mas eu nunca li nenhuma obra dele, não sei se é boa ou ruim, se vou gostar ou não, mas eu selecionei aqui O Estrangeiro para comentar com vocês, e o que fala aqui é o seguinte: O Estrangeiro narra a história de um homem comum que se depara com o absurdo da condição humana depois que comete um crime quase inconscientemente. O protagonista, que vivia sua liberdade de ir e vir sem ter consciência dela, subitamente perde-a, envolvido pelas circunstâncias, e acaba descobrindo uma liberdade maior e mais assustadora na própria capacidade de se autodeterminar. Uma reflexão sobre liberdade e condição humana que deixou marcas profundas no pensamento ocidental, uma das mais belas narrativas deste século. Escrito em 1957, O Estrangeiro é o mais popular dos livros do francês que nasceu na Argélia, Albert Camus, tão pop que rendeu até a música do grupo de rock inglês The Cure. Uma espécie de autobiografia de todo mundo, seu drama pode ser lido como o drama de qualquer homem do século, o homem que se depara com o absurdo, ponto central do pensamento camusiano. É um livro bem curto, né? Não tem nem 130 páginas, não sei se é muito denso, mas parece interessante, e essa foi a segunda obra que eu selecionei para a França. Passando para a Itália, em primeiro lugar eu coloquei um livro do Italo Calvino, Se um Viajante numa Noite de Inverno, publicado também pela Companhia das Letras. Nesse caso, essa edição tem 304 páginas. Eu sei que ele tem um outro livro, acho que é Cidades Invisíveis, Cidades Flutuantes, alguma coisa assim, que é bastante famoso, mas eu acabei selecionando essa que diz o seguinte: nesta obra-prima, Italo Calvino faz do próprio leitor seu personagem principal, cuja grande missão é ler romances. E tal como você, leitor, ele compra um exemplar de Se um Viajante numa Noite de Inverno e se vê imerso em uma trama fascinante, cheia de mistério e expectativa, mas que se interrompe por volta da página 30. Há um erro de encadernação e é preciso voltar à livraria e trocar o exemplar para prosseguir a leitura. Assim começam os obstáculos que o herói vai encontrar: erros de encadernação, roubo de livro, confisco, uma prisão inesperada.
Na busca da satisfação do prazer da leitura, o leitor envolve-se em situações kafkanianas, encontra personagens bizarros, vive momentos cômicos e, como nas grandes histórias de amor, conhece uma leitura. Repleto de engenhosidade, inteligência e humor, Se um Viajante numa Noite de Inverno é um elogio à literatura e à arte do romance, feito por um dos grandes autores do século XX. Eu sei que essa parte de livros, falando sobre livros, é uma coisa bastante popular para muitas pessoas. Para mim, não é uma coisa que me chama tanto a atenção e não é um tipo de livro que eu vou tão atrás, mas esse aqui me interessou bastante, parece bastante interessante. E o segundo livro que eu coloquei é publicado pela Record, tem 462 páginas e é do Umberto Eco, chamado Baldolino. Esse eu nunca tinha ouvido falar mesmo, nunca tinha nem visto. Eu sei que ele tem O Nome da Rosa, que é bastante popular. Eu nunca li, mas assim, talvez tenha interesse. Esse aqui é um outro livro dele que também se passa numa época medieval. E o que fala aqui é o seguinte: de volta à Idade Média, neste seu quarto romance, Umberto Eco nos traz sua mais divertida obra de ficção, formatada como uma farsa erudita, passando entre 1152 e 1204. Narra a aventura pitoresca do jovem camponês Baldolino, adotado por Frederico I, o Barba Ruiva, em uma saga que vai desde a coroação deste imperador à invasão de Constantinopla pelas cruzadas. Com isso, Eco nos transporta para uma época de geografia inexplorada, em que terras e mares desconhecidos pautavam projetos de expansão territorial, religiosa e comercial, desatando ambições de governantes, negociantes, intelectuais e aventureiros, como Baldolino e seus companheiros. Aventura pitoresca, romance histórico do qual emergem embrionariamente os problemas da Itália contemporânea, história de um crime possível, conto fantástico, teatro de invenção linguísticas hilariantes, Baldolino celebra a força do mito e da utopia, com o charme e a grandiosidade das criações de um mestre. Parece um livro muito interessante. Espero que algum dia eu consiga comprar ele numa promoção legal. Se vocês já leram, inclusive, alguma coisa do Umberto Eco, me deixem aqui embaixo. Eu sei que ele tem um outro livro que eu achei interessante também, que se chama 6 Passeios pelo Bosque da Ficção, alguma coisa assim do tipo, que é um livro que não faz tantos anos que foi lançado aqui no Brasil, eu acho, e que é um livro de contos, acho que são 6 contos que ele tem, e eu ouvi falar bem desse livro. Mas eu acabei selecionando esse Baldolino, que me chamou um pouco mais a atenção. Continuando para a Inglaterra, eu coloquei em primeiro lugar um livro da Jane Austen, que é uma autora que eu gosto muito, no caso uma obra que eu não li ainda dela. Coloquei Mansfield Park. O restante da obra dela eu li basicamente tudo. Eu já li Orgulho e Preconceito, já li Emma, Persuasão e Razão e Sensibilidade, mas eu sinto que Razão e Sensibilidade eu preciso ler de novo, porque na época, não sei, a minha leitura talvez demorou muito para acontecer, eu fui lendo durante muito tempo, talvez foi isso. Acabei não gostando tanto, mas gostaria de fazer uma releitura porque eu sinto que é um livro que eu poderia gostar. Nessa edição aqui, ele é publicado pela Companhia das Letras, tem 608 páginas e diz o seguinte: na literatura, esperamos que o herói seja vigoroso, tenha um espírito aventureiro, audácia, bravura, capacidade de superação e uma pitada de imprudência. Ele deve ser ativo, enfrentar obstáculos e afirmar a própria energia. Fanny, a heroína de Mansfield Park, é o oposto de tudo isso. Frágil, tímida, insegura e excessivamente vulnerável, a pequena Fanny deixa a casa dos pais pobres para morar com os tios mais afortunados em Mansfield Park. Lá, convive com diversos familiares, mas se aproxima apenas do primo, seu companheiro inseparável. A tranquilidade da casa, no entanto, é abalada com a chegada de 2 irmãos em uma propriedade vizinha. Mansfield Park é o romance que marca a maturidade de Jane Austen. Apresenta um tom mais contido, sardônico, em comparação com obras idealizadas antes, como Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Aqui, mais consciente dos verdadeiros males e sofrimentos inerentes à vida em sociedade, uma das maiores autoras da língua inglesa enaltece a figura de Fanny, a imobilidade, a solidez, a permanência e a resignação. Parece um livro bem interessante, eu nunca tinha ido atrás de saber sobre o que ele falava. Eu ainda não tenho esse livro, então não vou ter como ler num futuro próximo, mas me parece um livro bem interessante e eu gostei bastante do que fala aqui sobre ele e gosto muito da escrita da Jane Austen, então com certeza vai ser um livro que eu vou ler em algum momento. Continuando, tenho um livro aqui do Ian McEwan, de 384 páginas, publicado também pela Companhia das Letras, que o nome é O que Podemos Saber. Aqui fala o seguinte sobre ele: em 2119, no que restou do mundo após uma catástrofe climática, um professor de literatura parte em busca de um poema perdido de 2014. Sua obsessão não é compreendida pelos jovens. Qual é a importância da literatura numa terra devastada? É um questionamento que o mestre britânico nos provoca em um romance de ideias ousadas. Nunca li nada do autor, já ouvi falar bem dele, mas esse aqui é um livro que eu acho que é mais recente, pelo menos ele foi publicado esse ano aqui no país. Eu não sei se ele já existia fora há mais tempo, mas pelo que eu entendi é um livro bem recente dele e que me parece bastante interessante, me chamou a atenção.
Vamos agora para a Espanha com A Sombra do Vento, do Zafón. Tem 464 páginas e é o primeiro de 4 livros de uma série que o autor tem, que é muito popular. Eu nunca li nada do Zafón, já ouvi falar desse livro, e o que fala aqui sobre ele é o seguinte: Barcelona, 1945. Daniel Semperi acorda na noite de seu aniversário de 11 anos e percebe que já não se lembra do rosto da falecida mãe. Para consolá-lo, o pai leva o menino pela primeira vez ao cemitério dos livros esquecidos. É lá que Daniel descobre A Sombra do Vento, romance escrito por Julián Carax, que logo se torna seu autor favorito, sua obsessão. No entanto, quando começa a buscar outras obras do escritor, Daniel descobre que alguém anda destruindo sistematicamente todos os exemplares de todos os livros que Carax já publicou e que o que tem nas mãos pode muito bem ser o último volume sobrevivente. Junto com seu amigo Fermín, Daniel percorre a cidade, adentrando as ruelas e os segredos mais obscuros de Barcelona. Anos se passam e sua investigação inocente se transforma em uma trama de mistério, magia e loucura, e o destino de seu autor favorito de repente parece intimamente conectado ao dele. Parece interessante, eu ouvi falar muito bem dessa série do autor. Esse aqui seria o primeiro volume, quem sabe mais pra frente eu consigo ler. E seguindo, eu coloquei um livro da Rosa Monteiro, que é uma autora que eu já li um único livro dela, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Se eu não me engano, toda a obra dela é publicada aqui no país pela Todavia. Esse exemplar tem 272 páginas e é O Perigo de Estar Lúcida, um livro que eu tenho aqui em casa. Comecei a ler, mas li muito pouco até o momento, então não posso falar nada sobre ele. Mas o que fala na Amazon sobre ele é o seguinte: compartilhando curiosidades surpreendentes sobre como o nosso cérebro funciona na hora de criar, decompondo todos os aspectos que influenciam a criação e reunindo-os diante dos olhos do leitor enquanto escreve, como uma investigadora pronta para combinar peças avulsas para solucionar um caso misterioso, Rosa mescla ensaio e ficção nessa exploração das conexões entre o criar e a loucura. E assim o leitor descobrirá a teoria da tempestade perfeita, aquela que prega que na explosão criativa são postos em cena fatores químicos e situacionais irrepetíveis, e presenciará o processo de surgimento de ideias de Rosa Monteiro, desfrutando das vivências da autora que habitou diretamente e durante anos um território nas vizinhanças da loucura. Parece um livro muito interessante. Nesse caso aqui vai ser um livro de não ficção dela, e o outro livro que eu já li dela também é um livro de não ficção. Ela junta memórias sobre o luto do marido, e nesse aqui eu acho que ela vai falar sobre vários casos de vários autores e pintores e escritores, coisas assim, junto com a experiência pessoal dela de criatividade e sobre isso e instabilidade mental. Pelo menos foi o que eu entendi, me parece um livro muito interessante e o pouco que eu li eu gostei. Vamos agora para a América do Sul com a Argentina. O primeiro livro que eu coloquei da Argentina é Ficções, do Jorge Luis Borges. Ele é publicado pela Companhia das Letras, tem 176 páginas. É um livro que eu já ouvi falar o nome, mas eu não sei nada sobre ele, mas me pareceu interessante. O que fala na Amazon é o seguinte: Ficções reúne os contos publicados por Borges de 1941, sob o título de O Jardim de Veredas que se Bifurcam, e outras 10 narrativas com o subtítulo de Artifícios. Desses textos, o leitor se defronta com um narrador inquisitivo que expõe com elegância e economia de meios, de forma paradoxal e lapidar, suas conjecturas e perplexidades sobre o universo, retomando motivos recorrentes em seus poemas e ensaios desde o início de sua carreira: o tempo, a eternidade, o infinito. Os enredos são como múltiplos labirintos que se desdobram num jogo infindável de espelhos, especulações, às vezes com a perícia de intrigas policiais e o gosto da aventura, para quase sempre desembocar na perplexidade metafísica. Chamam a atenção a frase enxuta, o poder de síntese e o rigor da construção, que tem algo da poesia e outro tanto da prosa filosófica, sem nunca perder o humor desconcertante. Eu não tenho muito contato com contos, mas esse aqui foi um livro que me pareceu levemente interessante. Se vocês tiverem, inclusive, outras sugestões da Argentina, podem me deixar aqui nos comentários. Não é um país que eu conheço muito da literatura. Na verdade, tanto a Argentina quanto o próximo país, que é o Uruguai, são países que eu tive um pouco de dificuldade de encontrar livros, porque eu não conheço muito, então tem um repertório muito pequeno para poder colocar aqui nessa lista. Esse aqui foi o primeiro que eu selecionei. O segundo me parece mais interessante, que é a Operação Massacre, do Rodolfo Walsh, publicado também pela Companhia das Letras, e nesse caso com 288 páginas. É um livro meio de investigação sobre um caso real que aconteceu, reunidos em uma casa na região metropolitana de Buenos Aires para acompanhar a transmissão de uma luta de boxe pelo rádio. 12 homens são presos e levados para a delegacia na noite de 9 de junho de 1956, onde permanecem sem acusação formal ou julgamento até a manhã seguinte, quando enfim são conduzidos a um lixão nos limites da cidade e condenados sumariamente ao fuzilamento. Eram suspeitos de participar da tentativa de golpe de Estado que os generais peronistas Tanco e Valle haviam incitado naquela mesma noite. A repressão ao golpe imediata empregou julgamentos sumários, fuzilamentos e prisões clandestinas,
revelando o caráter violento do governo provisório que um ano antes havia deposto Juan Domingo Perón com a promessa de pacificar e devolver a liberdade ao país. Para reconstituir o percurso dos prisioneiros na noite do fuzilamento, o autor vale-se de diálogos, contraposições de ponto de vista e outros recursos emprestados da ficção, conferindo à narrativa um ritmo ágil e tenso, próprio do romance policial, gênero com o qual Walsh tinha familiaridade, sendo primeiramente conhecido do público argentino como autor de contos e novelas de suspense. Me parece bastante interessante, nunca tinha ouvido falar desse livro, muito menos desse autor, mas me chamou bastante atenção e eu gostei do que eu li sobre ele. Depois nós vamos para o Uruguai com As Veias Abertas da América Latina, um livro que eu já ouvi falar o nome, não sei muito sobre, além do que está escrito aqui. Ele é do Eduardo Galeano, ele é publicado aqui no país pela LPM e nessa edição tem 344 páginas. Remontando a 1970, sua primeira edição, atualizada em 1977, quando a maioria dos países do continente padecia fascinorosas ditaduras, este livro tornou-se um clássico libertário, um inventário da dependência e da vassalagem de que a América Latina tem sido vítima desde que nela aportaram os europeus no final do século XV. No começo, espanhóis e portugueses, depois vieram ingleses, holandeses, franceses, modernamente os norte-americanos e o ancestral cenário permanece, a mesma submissão, a mesma miséria, a mesma expoliação. Parece um livro interessante, eu acho que nesse caso vai ser muito mais uma exposição de texto do que, obviamente, uma história, pelo menos eu acho. Eu já tinha ouvido falar sobre esse livro, não sei se é bom ou ruim, mas me parece interessante, pelo menos. E depois eu coloquei Andaimes, do Mário Benedetti, que é publicado por uma editora que eu nunca tinha ouvido falar, que é a Mundarel. Tem 248 páginas, e neste romance, Mário Benedetti dá, em tom bastante pessoal, sua visão do retorno ao lar depois de anos de exílio. Um reencontro tão almejado quanto impossível. Após viver vários anos exilado na Espanha, Javier retorna ao Uruguai para reconstruir a vida, talvez do momento em que partiu. Gradualmente, ao longo de conversas e desencontros, cartas, notícias e reflexões, os andaimes de que fala o título, percebe que a situação econômica e a política mudaram bastante, que os amigos e companheiros de luta transformaram-se em sentidos diversos, às vezes conflitantes. É necessário lidar com mágoas e decepções. O que resta de um país, de um sonho, de tantos afetos? Pelo que eu ouvi falar sobre esse livro é o seguinte, é a história de um homem que tem que voltar para o seu país. A gente ouve muito a história de pessoas que saíram do seu país e o relato, mesmo ficcional ou não, sobre pessoas que imigraram, mas esse livro aqui vai trazer o relato de uma pessoa que saiu do próprio país, foi exilada e voltou depois. Teve a oportunidade de voltar e como ele tem que se adaptar a essa nova realidade de estar num lugar que já foi dele, que se passaram tantos anos e agora talvez já não seja tão mais dele. Parece bastante interessante esse livro. E por fim, chegamos ao Brasil. Eu coloquei 2 livros, como falei para vocês, um mais antigo e um bem mais recente. Em primeiro lugar, eu coloquei um livro do Érico Veríssimo, que é Olhai os Lírios do Campo. Nunca li nada do Érico Veríssimo, mas tenho interesse. Tem uma saga familiar dele que é bastante famosa, que eu não lembro o nome, que se passa no Rio Grande do Sul, que eu tenho bastante interesse em ler, acho que são 6 volumes, se eu não me engano, a série. Nesse caso aqui é um livro único, de 288 páginas, publicado pela Companhia das Letras. É o primeiro best-seller de Érico Veríssimo. Olhai os Lírios do Campo representou uma guinada da carreira literária do autor. Várias edições se esgotaram em poucos meses. Segundo Érico, o sucesso foi tão grande que teve a força de arrastar consigo os romances que publicara antes em modestas tiragens. Eugênio Pontes, moço de origem humilde, a custo se forma médico e, graças a um casamento por interesse, ingressa na elite da sociedade. Nesse percurso, porém, é obrigado a virar as costas para a família, deixar de lado antigos ideais humanitários e abandonar a mulher que realmente ama. Sensível, comovente, Olhai os Lírios do Campo é um convite à reflexão sobre os valores autênticos da vida. Parece um livro muito interessante. Já fiquei com vontade de comprar ele algumas vezes, mas até hoje não comprei. Mas assim que eu tiver a oportunidade de comprar e ler, depois eu venho comentar aqui com vocês. Me parece um livro muito bom. E, por fim, temos um livro muito mais recente, foi publicado acho que agora em maio, que é da Tamara Klink, que é O Bom Dia Inverno. Publicado também pela Companhia das Letras, tem 256 páginas. Durante 8 meses, Tamara Klink vive sozinha num pequeno veleiro preso no mar congelado do Ártico groenlandês. Depois de uma longa preparação e de atravessar o oceano desviando de icebergs, ela ancora em um fiord escuro sem saber se estava pronta para o que iria encontrar. O que acontece quando ficamos sozinhos, sem ter para quem sorrir, quando passamos longos dias sem ver o sol, quando somos o ser vivo menos apto a sobreviver no lugar onde estamos? Depois de se tornar a pessoa mais jovem da América Latina a cruzar o Atlântico em solitário, a navegadora e escritora Tamara Klink se lançou numa nova navegação. Em vez de atravessar o espaço, dessa vez atravessaria o tempo. Isolada em um fiord na Groenlândia, na época mais fria do ano, ela pôde observar o inverno polar
transformar o mar em terra e os dias em noites infinitas. Em Bom Dia Inverno, os leitores são convidados a conhecer de perto os perigos e as alegrias dessa viagem extremamente arriscada. Nessa experiência de isolamento radical, em meio a auroras boreais e visitas inesperadas de raposas, focas e outros animais selvagens, o silêncio se torna palco para reflexões profundas sobre a liberdade, a cultura, o futuro do planeta e o modo como escolhemos viver. Parece um livro muito interessante. Eu sei que ela tem um outro chamado Nós, que é um pouco mais antigo, acho que é de 2023, mas ela é uma garota bem nova que anda por aí velejando e escrevendo alguns livros que parece que são muito interessantes. Nunca li nada dela, mas me pareceu um título legal e essa foi a listagem que eu consegui trazer para vocês. Espero que vocês consigam tirar algumas dicas, talvez tenha alguns livros muito bons aqui no meio disso tudo. Eu acredito que sim, pelo menos eu gastei um bom tempo para fazer essa lista. Dei uma boa olhada em vários títulos de vários autores até conseguir montar ela. Espero que seja interessante para vocês, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês também gostaram da ideia de eu trazer um outro vídeo similar, mas com livros de cada um dos países chamados para a Copa desse ano, me deixem aqui nos comentários. Eu até gostaria de fazer, mas acho que eu gastaria um pouco mais de tempo para fazer essa lista, porque tem muitos países que eu realmente não tenho ideia do que colocar e de países que eu nunca li nada ou não conheço nenhum autor desses países. Esse aqui foi um pouco mais tranquilo de fazer, apesar que o Uruguai para mim foi um pouco mais difícil porque eu conheço bem menos, e também a Argentina. O restante dos países europeus obviamente é um pouco mais simples, né, já que a gente está exposto muito mais à literatura europeia e norte-americana do que muitas vezes da latino-americana, mas é uma coisa que eu tenho interesse de colocar mais livros latino-americanos na minha lista de leituras e poder trazer um pouco mais aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Se forem comprar qualquer um desses livros, não esqueçam de comprar com o meu link. Espero que o Brasil tenha um bom desempenho nessa Copa. Realmente acredito que, assim, as chances existem, nunca sabemos o que vai acontecer e quem sabe a gente pode conseguir sair do final dessa Copa com o Hexa. Acho que tem a possibilidade, talvez seja pequena, mas a possibilidade sempre existe. Espero que tenham gostado do vídeo e até o vídeo da semana que vem.